Hebreus capítulo 3, o versículo 7 até o 19. Glória a Deus. Amém? Diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram e provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confissão até ao fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi, porventura, com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrarão no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Vamos repetir o versículo chave dessa mensagem, que está aqui, é o versículo 15. 1, 2, 3. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Pai amado, louvado seja o teu nome, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos para celebrar mais uma vez esse firme fundamento de glória conquistado pelo teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nos legou, ó Pai, estarmos reunidos mais uma vez como igreja, poder entrar no santuário por esse sangue glorioso. Ó Deus, e neste momento que a tua palavra foi lida, eu te peço humildemente, reconhecendo a minha impotência diante da demanda, reconhecendo a minha impotência diante de tamanho responsabilidade, eu te peço que mais uma vez tu venha glorificar o teu nome e falar aos nossos corações. Só a tua voz nos alimenta, só a tua palavra nos sustenta, Pai. Senhor, manifesta a tua glória, manifesta o teu favor, glorifica o teu nome e fala aos nossos corações. E em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo mal, toda entidade maligna, todo espírito imundo e toda palavra de maldição, toda distração, toda oposição das trevas, e tua palavra flua como um manancial de águas cristalinas, gerando paz, alegria, libertação, reconstrução, regozijo, cura, em nome de Jesus. Amém, amém. Peço, amados, que se assentem. Procrastinação é uma dos maiores inimigos para quem quer ter uma vida de triunfo no Evangelho. Procrastinação. O que é a procrastinação? É o sempre deixar para depois. E a palavra de ordem nesse texto é hoje. Hoje. Deus é Deus de já e o dia é hoje. Mas sempre nós, quando, depois, outro dia, ou hoje não vai dar. E por que a palavra de ordem é hoje? Porque junto com essa palavra, nós observamos no versículo que antecede, que é o versículo 14, obrigado, Jean, que diz assim, diz assim, porque nos tornamos participantes de Cristo,
se retivermos firmemente o princípio da nossa confissão, da nossa confiança até o fim. Nós nos tornamos participantes de Cristo, tem um se. Se retivermos o princípio da nossa confiança até o fim. Porque tem muita gente que quando começa a caminhar com Jesus é só confiança. É só alegria. Mas ao longo de um período, né, é como a parábola do semeador, né? Aquela que caiu no meio das pedras, ela brota lá rápido e cresce e daqui a pouco não tem mais. Então, reter o princípio da nossa confiança até o fim vai demandar algumas coisas. E junto com a palavra de ordem que é hoje, você pode colocar a palavra continuamente. Continuamente. A palavra continuamente aparece cerca de 57 vezes na Bíblia. E quando ela não aparece continuamente, aparece em todo o tempo, ou aparece perseverar, que tudo se encaixa numa coisa só. Como a palavra de Deus ela é fundamentada sempre na lei e nos profetas, que é uma alegoria para o tempo presente, não precisa de abrir, mas em Levítico está escrito assim, olha, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Levíticos 6, versículo 13. Em Levíticos 24, 2 diz, ordena aos filhos de Israel que tragam azeite de oliveira puro batido para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Levítico 24, 3 diz, Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Levítico 24, 4, sobre o castiçal puro porás em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Levítico 24, 8 diz, em cada dia de sábado isto se porá em ordem perante o Senhor continuamente. Olhando também em Êxodo, nós podemos observar também, em Êxodo 25, 30, e sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. Êxodo 27, 20, tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. E também tem aquele versículo que diz, em todo tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Isso representava aquele óleo, que alguns pensam que é aquele azeite ungido, que agora está até vendendo por aí, né? A gente fala, o que é comprar azeite ungido? Não, aquele óleo é uma alegoria, representa a presença do Espírito Santo em nós. Um dos motivos pelos quais a igreja de hoje, ela não experimenta um avivamento, é justamente o detalhe da continuidade. Continuidade. Claro que existem outros motivos. O entretenimento, mas hoje não iremos tratar sobre isso, iremos tratar fundamentalmente sobre a continuidade. Claro que o entretenimento de alguma forma incide na causa da continuidade, atrapalhando. Então, como que às vezes algumas igrejas buscam avivamento? Vamos fazer aqui um mês de avivamento, ou uma semana de avivamento. Aí, numa semana, ora, jejua, acabou aquela semana, tudo volta ao normal. A prioridade da igreja é fazer o salgado para a cantina, é ensaiar a coreografia, é ensaiar os louvores, é embelezar a igreja, é fazer ornamentação, coisas que tomam muito tempo. Já perceberam uma coisa? Que a coisa que mais nós temos pouco agora é pouco tempo. Como o tempo voa, como nós não temos tempo. Só que o detalhe da continuidade faz toda a diferença. Muitas pessoas não sabem. Mas quando você ora, quando alguém se propõe, eu vou orar 15 minutos todos os dias. Na primeira semana que você ora 15 minutos, vamos fazer assim
uma imaginação, não é? Mas que você receba naquela semana 200 ml de unção. Se você continua mantendo a continuidade, na próxima não vai ser mais 200. Você consegue entender? Que à medida que você vai orando e continuando, Deus é assim. Toda vez que você faz algo para Ele dá em dobro. O que a palavra fala? Olha, dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Ou seja, Deus nunca, quando você faz algo para Ele, Ele te dá da mesma maneira. Ele sempre dá mais. O problema é que existem várias coisas que atrapalham a nossa continuidade. E nós vamos observar que os grandes heróis da fé, podemos destacar hoje, basicamente, Abraão e Daniel, eles conseguiram vitórias quando entenderam a importância da continuidade. Nós vamos observar em Daniel 12, versículo 13. Vamos abrir? Quem puder abrir, não vou poder esperar muito, mas é importante se você puder abrir. Daniel 12, versículo 13, diz assim: Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás, estarás na tua sorte no fim dos dias. Vá até o fim. Ainda em Daniel, capítulo 10, versículo 12, quando Daniel orou, estava em oração. Estão lembrando? Ele estava orando 21 dias, 3 semanas. No versículo 13, olha que o anjo vai falar para Daniel. Então disse-me, 10, 12, tá? Eu falei 13, mas é 10, 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Ou seja, desde quando ele começa a orar, já houve uma resposta para ele. E o que é inimigo da continuidade? É justamente algumas coisas que são inimigas da nossa intimidade. Tempo, que às vezes nós não organizamos tempo, não vemos o que é prioridade que não é, e às vezes nós fazemos coisa no nosso dia que podia deixar para outro dia, nesse dia deixamos de orar. Quando não entendemos também que às vezes a gente renuncia a algo na nossa vida naquele dia em função do nosso tempo de oração, lá na frente vai gerar resultados. Porque Deus, Ele nunca fica devendo nada para ninguém. A outra coisa são as distrações. Isso aqui é uma maravilha para distrair a gente da gente não orar. O outro são os embaraços. Só que uma das principais coisas que nós temos que ter continuidade é a oração. A oração é a base de tudo. A oração é o fundamento de tudo. Não conseguiremos ler a palavra, não conseguiremos jejuar, não conseguiremos triunfar se não orarmos. E hoje eu quero falar bastante da oração. É a base de tudo. Os antigos diziam que pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E muitas das vezes o problema pelo qual nós não oramos muito, primeiro, é não entendermos o que acontece quando oramos. Eu fico muito triste quando eu observo pessoas vivendo já prestes à volta de Jesus, que não entendem que estão na nova aliança. E não entendem a supremacia da nova aliança. Como o que nós iremos relembrar hoje, que é a morte de Cristo, nos trouxe algo que não tinha na lei, que é a reconciliação. E como a base de tudo é oração, já de início, é importante entender o que atrapalha a nossa oração. Muitas das vezes, os embaraços, às vezes nos entristecemos,
quando não observamos uma coisa. Todas as vezes, eu creio que várias pessoas já observaram isso, todas as vezes que nós fazemos um planejamento de orar, ler a palavra, mas fundamentalmente orar, tem pessoa que nunca te visitava, vem te visitar. Tudo acontece quando você começa a orar. Às vezes, pessoas que nunca brigou com você, agora vai brigar. O ponto é, anote aí, o inimigo, ele não teme quem ora. O inimigo teme quem tem continuidade na oração. O ponto é a continuidade. Por isso a palavra fala, orai sem cessar. E entender a importância da oração em todos os níveis. Por exemplo, quando você entende que se você se propõe a ter uma vida de oração, você vai sempre entender que com oração você vai receber autoridade para jejuar e para ler a palavra. E se você não fizer essas coisas, você vai brecar. Eu vou dar um exemplo simples. Primeira coisa que faz parar a oração é o embaraço. Um deles pode ser o celular, pode ser alguém que nunca te visitou, que vai te visitar, pode ser alguém que vai querer te oferecer algo. Você começa a orar e alguém, vem cá, olha, consegui uma coisa para você. Olha, consegui você 3 meses na academia, você malhar de graça. Mas como não é que a academia abriu 9 e está fazendo promoção e você é uma pessoa muito conhecida aí, a gente quer uma pessoa assim igual você. É de graça 3 meses. Ó. O tempo, quando você começou lá, não apareceu. A segunda é a falta de entender. O que adianta, irmãos, você ter um carro possante e botar na minha mão que eu não sei dirigir? Não vai adiantar nada, né? Eu não sei dirigir. Mas o carro mas eu não sei dirigir. Quando nós recebemos oração, quando nós oramos e recebemos a unção, é fundamentalmente importante canalizar isso em quê? Na leitura da palavra. Porque senão você vai logo se entristecer. Por quê? Porque você começa a orar, as pessoas começam a brigar com você, aí entra na tua mente, acho que eu não estou bem com Deus não. Vão brigar, irmãos. Você vai chegar em lugares, do nada a pessoa vai brigar contigo. Mas o que eu fiz? Mas você não usou a unção que você recebeu para canalizar essa oração em quê? Na leitura da palavra. Se você se propõe a viver uma vida de oração sem ler a palavra, desista. Mas por quê? Porque quando você lê a palavra, você não vai se entristecer tipo alguém, eu não vou mais na igreja não, quer saber de igreja mais não. Mas por que foi aconteceu contigo? Não, eu estava na igreja, mas, poxa, fazendo a obra direitinho, fui caluniado. Mas você está triste? Então está tudo errado, era para estar alegre. A palavra fala, bem-aventurado quando mentindo, disserem todo mal contra a voz. Dá para pegar a importância de você se conectar com a palavra quando você começa a orar? Senão você fica triste por aquilo, você deveria ficar alegre. Percebe? Esse é um exemplo básico. Não podemos adentrar muito nessa parte, para você ter uma noção de se entender o que acontece quando a gente ora. Você recebe autoridade para jejuar e para orar. Se você não usa, você breca o sistema. É cíclico. Oração, jejum, é o chamado tripé do cristão. Você não irá a lugar nenhum se você não entender essa coisa cíclica que é oração, jejum e leitura da palavra. A outra coisa fundamentalmente importante de se entender, que às vezes atrapalha a nossa oração, é entender o valor. Por exemplo, houve uma igreja que os irmãos queriam criar um ministério de louvor. Aí fala com o pastor, queremos criar um ministério de louvor aí e tal. É? Então vamos começar na segunda-feira. Segunda-feira está marcado. Chegava segunda-feira, estava todo mundo, o pastor entrava, orava, embora. Outra segunda, e toda semana orando. E às vezes até outros dias da semana orando. Aí os irmãos chegaram, pastor, eu tinha falado com o senhor que a gente ia começar o ministério de louvor, e toda vez que a gente vem aqui, a gente traz os instrumentos, não acontece nada. Pastor, mas nós já começamos. Mas a gente não... Começamos pela oração, meu filho. E quando o ministério de louvor começou, fluiu. Percebe? A outra parte interessante de se entender, essa eu peço que você redobre a sua atenção.
A mensagem não será muito longa, mas bastante objetiva. A palavra fala dessa maneira no livro de Hebreus: temos ousadia para entrar no santuário. A palavra fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, a palavra fala que quando Jesus morre, ao contrário do que muitos pensam, ele não entrou naquele tabernáculozinho michuruca que Moisés fez. Michuruca tá em relação ao do céu, tá, irmão? O tabernáculo era lindo. Eu falo michuruca porque a desproporcionalidade em relação ao eterno é tão grande que ele se torna michuruca. Mas o tabernáculo era magnífico, que tinha ouro, tinha muita coisa preciosa. Michuruca porque o de lá é muito maior. Então vamos entender. Quando Jesus morre na cruz, ele nos deu condição de entrar no Santo dos Santos. E eu já ouvi alguém dizer, não, irmão, no Santo dos Santos só entrou Jesus. Não, nós podemos entrar no Santo dos Santos como Jesus entrou, mas nós penetramos no céu. Quando você ora, é o momento que você consegue entrar no céu, através da sua oração. Para que você tenha certeza disso, primeiro que a palavra fala, temos ousadia para entrar onde? No santuário. Está na Bíblia, irmão. Então não sou eu que estou inventando. Agora, essa vale a pena você abrir. Abre a sua Bíblia em Apocalipse. Capítulo 5, versículo 8. Veja o que diz. Veja o que acontece quando você ora. 5, versículo 8. Havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciões, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são a oração dos santos. Viu o que acontece quando você ora? Fisicamente? Não. Mas a tua oração entra lá. Você consegue entrar no céu através da tua oração. A tua oração fica lá. Dá para pensar? Isso não acontecia na lei. Isso não acontecia na lei. Só o sacerdote entrava. Por quê? Jesus não tinha morrido. Observe agora Apocalipse 8, versículo 3 e 4. E o fumo do incenso subiu com a oração dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou um incensário e encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois... Perdão. Vamos ler no 3. Eu estou lendo 4. 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado um incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com a oração dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Dá para pensar nisso, irmão? O quanto que não foi em vão que Jesus um dia, ele foi cuspido, ele foi humilhado, levou uma coroa de espinho, ele foi furado com uma lança, ele foi pregado às suas mãos, para nos trazer algo glorioso quando nós oramos. Então, quando a gente deixa de usar esse fundamento da oração, a gente está perdendo algo que não tinha na lei. Quem entrava para fazer a oração, lá no Santo dos Santos, era só o sumo sacerdote. Percebe como a oração é fundamental? Mas o ponto é que às vezes as pessoas oram, mas não tem continuidade. Tem pessoas que pensam que ele vai para uma vigília de oração no mês passado, aí pronto, ele pode ficar 3 meses sem orar. Eu já vi gente falar isso. Eu estou abastecido. Não, irmão. O maná caía todo dia, é cada dia. A palavra fala, tome o quê? A cada dia a sua cruz. O outro problema de mantermos a nossa vida no altar é a continuidade, não só na oração. Falamos da oração porque é a base. O outro problema é não entender outro detalhe importante, que é a nossa comunhão. Vamos entender. Às vezes, irmãos, nós faltamos os cultos por motivos justos. Ninguém está livre de uma enfermidade ou de trabalho, mas às vezes as pessoas não conseguem entender a sua continuidade na comunhão, na igreja.
Vamos entender. Você orou e Deus te deu direção, você está em tal igreja, ok? Então, naquela igreja, será ministrada as palavras, sequencialmente, para te conduzir. E se você falta ao culto, algum dia, você deixou de receber. Você quebrou a sua continuidade. E às vezes aquele culto que você não veio, não ouviu a palavra, você ia ter algo que te ajudar na semana. E às vezes tem problema na semana que você não conseguiu resolver, porque você quebrou a sua continuidade. Percebe? Ah, mas eu fui em outra igreja. Por isso que Paulo fala, não deixamos a nossa congregação, como é costume de muitos. Ah, mas na outra igreja teve uma palavra, mas como você... Deus trabalha com... Não, Deus é organizado. Então, a igreja que você se colocou, que você faz parte, que Deus te colocou ali, ela tem uma palavra para você na sua vida contínua. E quando você falta, você perde. Então, muitas pessoas, às vezes, não recebem, porque é quase igual o médico. Um remédio que você toma sequencialmente. Uma terapia que você faça sequencialmente. Aí você não vem. Então, entender a continuidade na oração é importante, mas entender a continuidade na comunhão é muito importante. Eu vou te falar. Não é o tema de hoje, mas quer ver quando você sabe, eu e você sabe, a quantas vai a nossa vida espiritual? Quer que eu te dê uma receita? É o tanto que você tem saudade de ver o seu irmão, de abraçar o seu irmão. A palavra fala, se eu não amar meu irmão que eu vejo, como amar a Deus que eu não vejo? A maior mentira que a gente prega para a gente mesmo é dizer que ama a Deus e não quer ficar perto dos irmãos. Não quer olhar no olho do irmão, não quer abraçar o irmão. Deus olha para você e fala assim, você não me ama. Olha o que Jesus disse, nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amar de uns aos outros. Quem ama quer estar perto, quer ou não quer? Ele pode dizer, olha, nisso todos conhecerão que sois os meus discípulos. Se você tiver um vestidão bem comprido, se você falar língua estranha, se você expulsar o demônio, não. Nós seremos conhecidos pelo nosso amor um ao outro. Então, um dos motivos pelos quais algumas pessoas não conseguem triunfar, às vezes, na vida espiritual, uma é não entender a oração, que é a base de tudo. Os perigos que atrapalham a nossa vida de oração e o que acontece quando nós oramos, que não é como na lei. Jesus ia morrer à toa, para ficar tudo como Dante no quartel de Abrantes? Irmão, se você quer tudo como era na lei, Jesus ia morrer para quê? Não! Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Mas o outro detalhe é não entender a comunhão. A continuidade na koinonia, na comunhão, unidos como congregação. Observe aqui, ó. Faça uma análise rápida no Salmo 133. Salmo 133. É um salmo que a pessoa que fala que não quer congregar e lê esse salmo, ele vai voltar a congregar. É muito fácil de entender. Diz assim, ó. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo. A nossa comunhão é semelhante a quê? É como óleo precioso sobre a cabeça que desce o barba de Arão e desce a orla dos seus vestidos. Irmão, Deus é sábio. Imagina bem, só uma paradinha para a gente continuar. Imagina bem, você quisesse distribuir algo para alguém, o que você preferiria? Seria mais fácil para você ir de casa em casa? Não. Gente, marcar tal lugar. A igreja é isso. Ele marca contigo um lugar. Segundo, quando eu tenho vontade de congregar, é quando eu consigo entender que eu não estou congregando com pessoas que não tenham falhas,
que tem falhas, tem defeitos. Mas quando eu consigo suportar a falha do meu irmão, é quando eu entendo o quanto eu também tenho falhas. Quando eu não consigo suportar o defeito do meu irmão, e a palavra fala, suportai-vos uns aos outros em amor, claro que suportar é muito mais do que um suportar, de suportar o defeito dele, suportar no sentido de amparar. De alguma forma, eu estou me achando bem melhor. E uma das coisas que mais atrapalham a nossa aceitação diante de Deus é a soberba. Olha o que diz. Um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Quando eu quero ver o meu irmão, mesmo que às vezes ele tenha os seus defeitos, é uma prova que eu entendo. Que eu acho o defeito do meu irmão muito grande. Eu só não consigo enxergar o meu. Vamos prosseguir. 3. Como o orvalho de Hermão. E aqui tem uma chave do congregar. O óleo que desce sobre a barba de Arão é como o orvalho de Hermão, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para continuamente. Viu aí a palavra continuamente? Às vezes está para sempre, às vezes é em todo o tempo, mas é mesmo que continuamente, concordam? Então vamos entender esse último versículo. Irmão, aqui está dizendo que onde o Senhor ordena a bênção é sobre o monte de Sião. Sabe o que estava lá? Sabe o que foi feito lá no monte de Sião? Foi onde foi feito o templo. Você consegue entender? Aqui está dizendo esse tal, irmão, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, é na nossa congregação, é no congregar. Então, entender a importância de termos continuidade em congregar vai determinar a nossa vida de sucesso ou não no Evangelho. Ou não. E não pense você, talvez alguém possa pensar, mas e o pastor? Ele já é... Não, irmãos, se eu também não congregar, eu morro. Eu preciso tanto de congregar como você. Eu morro sem vocês. Não existe no congregar alguém maior. Todos somos iguais. A igreja pode ser comparada a... Uma comparação muito boa que eu faço de igreja é assim. A igreja é semelhante a um ônibus que vem com um monte de pessoas dentro e o ônibus... ou um avião teve um acidente, todo mundo se machucou. E o que está menos machucado ajuda quem tem mais machucado. Jesus não veio para ação, irmão. Jesus falou assim, os são não precisa de médico, ele veio para os enfermos. Por que eu e você estamos aqui? Porque nós reconhecemos que somos enfermos. Fomos contaminados pelo pecado. E viemos aqui para quê? Para nos santificar. Mas a santificação, ela precisa da comunhão. O ponto alto do Evangelho é entender o que Jesus falou com muita segurança sobre a misericórdia. E às vezes as pessoas ficam tão preocupadas em fazer tantas coisas, mas não entendem a importância que existe no congregar e na continuidade do congregar. Muitas pessoas naufragaram, porque existe uma coisa boa, mas que às vezes parece ruim. O crente começa a caminhar com o Senhor, aí ele está lá, sabe, fraquinho, bem fraquinho. Ele começa a caminhar, ele começa a ficar forte. Aí Deus até demora um pouquinho, às vezes, para dar uma bênção que ele precisa, né? Porque ele conhece a nossa estrutura, né? Estamos na prova, oração. A bênção chegou, não tem mais oração. Não é assim ou não é? Israel era assim, irmão. Então, como ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó, ele demora um pouquinho para dar aquela bênção para a gente orar mais um pouquinho. Aí quando a bênção veio, claro que veio com ela a unção, correto? Que você orou mais, você buscou mais. E nos dá, às vezes, uma sensação de autoconfiança muito grande. Aí, eu já estou tão crentão, que acho que eu nem preciso mais de congregar. Nem preciso mais do meu irmão. Não, irmão. Precisamos um do outro. Irmãos, até do erro do irmão conosco nós precisamos. Você vai observar que Davi, ele precisou, claro, irmãos, era o bom que Saul não errasse, mas Saul errou com ele. O erro que Saul teve com Davi promoveu Davi.
Como? Simples, irmão. A semeadura que ele teve de misericórdia de Saul ficou ali guardada. Lá na frente, quando ele peca, ele recebe de volta. Entende como funciona? Até nos erros dos nossos irmãos, até naquilo que às vezes dói em nós no momento, lá na frente. Claro que quando Saul persegue Davi, eu imagino Davi em depressão, né? Puxa, ajudei o cara, matei o gigante, agora o cara quer me matar também. O cara, em vez de me agradecer, o Saul estava num problema sério lá, o gigante querendo matar todo. Não, irmão, pode deixar eles. Não é nada não. Um problema sério, aí não conseguia resolver, Davi vai e resolve. Agora o cara quer matar o cara. Mas até no erro, você consegue entender, irmãos? Que às vezes a igreja é algo tão engenhoso, que às vezes na falha de um irmão, Deus glorifica o seu nome na tua vida. E o detalhe, amados, é que às vezes, por não entendermos a importância da continuidade, as pessoas ficam andando em círculo. Então, voltando para o texto que nós lemos em Hebreus, observe bem o que diz aqui. Olha, se hoje ouvides a minha voz, não endureçais. Por que hoje? Porque é sempre hoje que nós não vamos fazer alguma coisa. Isso está no 7. Agora observe bem. Aquele povo ficou prostrado no deserto por quê? Uma das coisas também que atrapalha a nossa continuidade. Eles viram milagres na terra prometida, que a gente nunca viu. As 10 pragas, água tornando em sangue, praga de saraiva, praga de piolho, a morte dos primogênitos, e vai por aí, a escuridão, e pragas e mais pragas. De lambuja, o mar se abre e eles fazem a pés enxutos. Agora faltou água, eles murmuram. Percebe? Por que da continuidade? Você pode ler a Bíblia 400 vezes. Você pode jejuar 40 dias e 40 noites. Se você não tiver continuidade, você vai cair. Eu vou cair. Não tem jeito. Você entende? E agora, Deus propôs algo para nós que eles não tinham. A presença do Espírito Santo, a palavra que nós temos hoje. E se nós não usarmos isso, incidindo na continuidade, a gente está desconfigurando o Evangelho. Por isso que a palavra de hoje é continuidade. E às vezes vai acontecer como Daniel. Começou a orar. Quando ele começou a orar, já veio a resposta. Imagina se ele para no 10º dia. Coisas que atrapalham a nossa continuidade. Expectativas, como estava quando Lázaro morreu. Eles poderiam, não chama mais, fala, olha, liga para Jesus e fala, não precisa vir mais não, que Lázaro morreu. Às vezes nós olhamos para coisas e achamos que não tem mais solução, porque achamos que eu tinha que fazer naquela época. Eu termino lembrando de Abraão. Não vamos abrir, o tempo já foi, e precisamos ter um tempinho para a nossa comunhão, que é muito importante, e para a nossa ceia. Abraão faz o holocausto. Preparou tudo. E nada. Não aconteceu nada. A noite chegou. O urubu começou a voar em cima do holocausto de Abraão. Percebe? O que tem ali de importante para nós? Que às vezes você vai começar a orar. E a única coisa que você vai ter de resposta é aquela presença gostosa. É aquela presença. Tinha um irmão que ele estava orando, buscando a Deus. E Deus não respondia nada do que ele queria. Nada, nenhuma. Toda aquilo que ele estava pedindo, Deus não respondia. E ele começou a reclamar com o Senhor. Porque às vezes as pessoas pensam que
o fato de a gente orar, jejuar e chorar, que vai comprar o coração de Deus. Não, irmãos, Deus sabe o momento. E Deus falou só assim para ele, assim, olha, por que você está triste assim? Olha quanta paz você tem. Aquele irmão tinha vindo das drogas. E Deus falou assim para ele, olha, antigamente para você ficar nessa paz você não tinha que usar drogas? Aí que o irmão lembrou que ele não estava mais usando droga. Aí que ele foi perceber, e é mesmo, eu parei de usar drogas. Mas não tinha resposta daquilo que ele queria. Às vezes, na nossa vida de oração, de comunhão, não haverá resposta. A única coisa é a paz, a presença no nosso coração. Mas às vezes vai acontecer como aconteceu com Abraão. Chegou a noite, que a noite é aquilo que fala em Efésios, o dia mau. E quando houver o dia mau, confiar, sem ver, vai ser semelhante ao que aconteceu na vida de Abraão. Mesmo quando a noite chega, ele não desce do monte. Sabe o que significa Abraão fazer o holocausto? Os urubus quiser comer. Quando o urubu chega para comer o holocausto, é certo que o cheirinho já estava exalando. Quando os urubus chegam, não depois, né, mas o cheiro da carne cortada, os urubus vêm para comer, ele espanta. Ele poderia falar, Deus não me ouviu mesmo, eu vou embora. E os urubus comer tudo que ele tinha feito no altar. Não, ele ficou na noite. E a palavra fala que no meio da noite, uma tocha de fogo passou no holocausto de Abraão e Deus fez promessas a Abraão. Significa, irmão, que na nossa vida de oração, de comunhão, de continuidade, às vezes as coisas não farão sentido. Você só terá aquela palavra que Deus fala para Paulo. Porque as pessoas pensam, o que é a noite, irmão? Sabe o que é a noite? O que acontece quando a luz apaga, você não consegue enxergar nada? O que é a noite? A noite é a prova, irmão. A noite é a prova. Tem pessoas que falam assim, eu estou passando uma prova, mas graças a Deus eu estou entendendo. Não, então não é prova. Se você está entendendo, não é prova, meu irmão. Prova você não entende. Tanto não entende que Paulo fala, Senhor, eu sou teu servo, tu me usa para entendeu? E agora o mensageiro de Satanás está me esbofeteando. Aí Deus fala assim para ele, Paulo, a minha graça te basta. Percebe? Quantas pessoas que hoje têm muito mais do que você tem, irão se suicidar hoje. Não vão passar o Natal. E às vezes você está triste porque você não tem algo que você quer. Percebe? Então, a noite, irmãos, na vida de Abraão, aquela noite que caiu, simboliza quando as coisas não fazem sentido. Quando você olha e fala, não posso estar passando por isso, Senhor. Por que eu estou passando por isso? Não tem sentido. Aí é prova. Prova você não entende. Por isso que é prova. Prova você não entende. Deus faz promessa a Abraão. Ele já era velho. Ele pensou, bom, daqui a 3 meses ele me dá o filho. Não, ele ficou velho. Qual a lógica para isso? Ele já achava talvez que, pois é. Mas mesmo na velhice, ele engravidou. Amados, continuidade. É para quem entende a importância e o valor do preço que ele pagou. E quem quer viver uma vida a qual Jesus falou, quem crê em mim, fará obras iguais a estas e maiores do que essa. Deus está levantando um povo para o último avivamento. Não há dúvida que a volta de Cristo está próximo. E quem quiser participar desse avivamento, nunca poderá esquecer a palavra continuidade na oração e na comunhão. Se eu não amo meu irmão que eu vejo, se eu acho que eu posso ser crente em casa, se eu não tenho vontade de ver meu irmão, eu preciso orar mais um pouco. Mas ele é tão chato. Será que é só ele que é chato? E se ele é chato? Será que algum dia você também não foi chato? De novo convertido que é um problema, né, irmã? Quando chega na igreja, só misericórdia. A gente tem que dar paciência com ele, é novo convertido. Só que às vezes quando a gente fica velho de igreja, a gente não quer ter paciência com um camarada que está começando. Então, amados, que o Espírito Santo possa trazer essa palavra muito mais no nosso coração, da importância de entendermos a
a fonte de bênção que é a nossa continuidade na oração, no jejum, na leitura da palavra e no congregar. Porque o óleo desce sobre o nosso... Ah, pastor, mas então não desce o óleo quando eu estou orando em casa? Desce, claro que desce. Mas aonde a coisa acontece em maior escala é na nossa união. Nunca se esqueça disso. E se você não tem sentido muita vontade de congregar com seus irmãos, isso pode acontecer com qualquer um. Comece a pedir, Senhor, brilha no meu coração. Senhor, mostra para mim o quanto também eu sou uma mala sem alça. Senhor, mostra para mim também o quanto eu sou, às vezes, bronco. Porque às vezes eu penso que só a pessoa é mala sem alça. Eu não vejo que às vezes eu também sou uma mala sem alça. Irmão, olha o que Davi disse. Olha a oração de Davi. Senhor, quem pode entender os seus próprios erros? Aí ele fala depois assim, ó. Purifica-me, Senhor, dos erros que me são ocultos. Percebe? Então, o que Davi quis dizer? Senhor, eu sei que eu tenho defeitos que eu não enxergo. Agora, do meu irmão, é facinho de eu enxergar. Suportai-vos uns aos outros em amor. João escreveu, amai-vos. Quem não ama, não viu a Deus. Amai-vos, amai-vos. O congregar é um treinamento para quem vai morar no céu, todos juntos. Amém?